Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O exercício que nós escolhemos para si hoje é sobre cones. Então, vamos fazer a leitura e de seguida, de forma passo a passo, você vai acompanhar como você pode resolver todo tipo de exercício de cone, pirâmide ou qualquer outro exercício relacionado à geometria descritiva assente em planos de perfil. Atenção, assentes em planos de perfil. Não tem nada a ver com ser apenas um cone, mas sim qualquer exercício relacionado a plano de perfil. Então, aqui o exercício diz o seguinte: represente pelas suas projeções um cone de revolução assente pela base num plano de perfil, sabendo que o centro da base é o centro O, é o ponto O, que tem 6 de afastamento e 7 de cota. E o raio mede 4,5 cm. A altura do cone é de 6 cm e o seu verso situa-se à esquerda da base. Ok. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, depois daquela dica que eu deixei na aula passada, que é, tens que ler muitas vezes o vídeo até perceber, o exercício, até perceber mais ou menos do que se trata. Agora vamos colocar os nossos dados mais importantes, que é o nosso eixo X e a nossa linha de chamado. Então, a primeira coisa que nós fazemos é o seguinte: vamos levar a régua, atenção, régua, e colocamos. Ele encontra-se a um ponto onde tem 7 cm de cota e 6 cm de afastamento. Atenção, nós vamos colocar aqui com o marcador por aqui. Temos 7 cm, fica aqui, que é a cota, ok? E temos 6 cm, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Fica aqui. Já temos aqui o centro O, atenção, temos aqui o ponto O, aqui fica O1, ok? E deste lado fica o ponto O2, ok? Temos aqui os dados que nos foram fornecidos com o nosso exercício. Então, vou deixar um pouco o zoom, reduzir um pouco o zoom. E aqui o exercício, o próximo dado diz o seguinte, atenção, o próximo dado aqui diz o seguinte: o raio dessa circunferência, que é a base do cone, é de 4,5. Atenção, 4,5. Aqui tem duas possibilidades. Nós sabemos que todas as figuras, todos os sólidos assentes, com as suas bases, os planos de topo, o plano vertical, assim como o plano de perfil, para nós acharmos para nós podermos primeiro resolver a base assente neste plano, é necessariamente que a gente primeiro recorra ao procedimento de métodos geométricos auxiliares. Atenção, para achar a verdadeira grandeza da nossa base. Então aqui você pode usar mudança de plano ou não, também pode usar o procedimento que podemos chamar aqui de o rebatimento. Aquele que tu achares melhor ou rápido, use esse e vai servir. E o exercício também nos diz o seguinte, que a altura do nosso cone é de 6 cm e fica situado à esquerda da base. Então a base está aqui no plano de perfil, então a esquerda é deste lado aqui. Então nós vamos colocar os dados, atenção, colocamos os dados, aqui assim colocamos os dados, 6 cm, marcamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, então aqui temos 6 cm que fica o nosso ponto V. Atenção, fica o nosso ponto V. Ok, temos aí onde vai se situar o ponto V. Agora, o que é que nós vamos fazer com estes dados aqui, que parecem estar incompletos, enquanto estão completos? O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: vamos rebater ou o ponto que está no plano frontal de projeção, ou aquele que está no plano horizontal de projeção. Você escolhe aquele que for mais conveniente. Então, eu vou recorrer ao seguinte: vou usar este que está no plano horizontal, no plano frontal. Para isso, vamos ter que levar o compasso, colocamos a ponta seca do compasso no centro
que é entre a abscissa nula, onde se encontra o nosso eixo X e a nossa linha de referência. Então, levamos a abertura até no ponto O, que é o centro O2, e daqui nós fazemos o possível rebatimento. Atenção, fazemos o rebatimento deste ponto O, assim, rebatemos o ponto que é o centro O. Depois de nós rebatermos o centro O, vamos buscar a nossa régua e os nossos quadros, colocamos aqui. Atenção, colocamos os quadros com 0 grau e depois levamos a régua também com 90 graus, aqui assim, e fizemos o seu traço. Atenção, assim. Depois de nós termos estes dois pontos, ou ponto O2 rebatido, vamos colocar a nossa régua aqui assim, levamos os nossos quadros, colocamos nesta posição e até o ponto O1, que tem 6 cm de afastamento, vamos criar uma linha paralela ao eixo X. Atenção, uma linha paralela ao eixo X, assim. Ok, uma linha paralela ao eixo X. Depois de termos a linha paralela ao eixo X, já encontra-se nesta posição o centro O rebatido. Atenção, já temos o nosso centro O rebatido. Agora, o que é que nós vamos fazer? Para nós irmos além daquilo que o nosso exercício está a pedir, o que é que vamos fazer? Aqui onde se encontra o ponto O rebatido é onde nós vamos determinar a circunferência que tem 4,5 de raio. Então, podemos levar aqui o nosso compasso. Atenção, compasso, ok? Levamos o nosso compasso, colocamos até este centro O rebatido e com estes dados nós vamos colocar aqui 4,5. Atenção, vou colocar o zoom aqui para vocês verem, ok? 4,5 de raio. Vocês verem 4,5 de raio. E depois daqui o que nós vamos fazer? Aí vamos fazer a nossa circunferência. Como nós explicamos que toda verdadeira grandeza não pode ser feita com um traço grosso, apenas com um traço fino. Atenção, com um traço fino ou com um traço ponto. Um traço ponto. Então, aqui nós vamos fazer a nossa respectiva circunferência. Depois de termos a nossa circunferência, atenção, atenção. Nós sabemos que no diâmetro de qualquer circunferência é necessariamente que a gente ache os pontos, atenção, que a gente ache os pontos que são as tangentes que vão se tornar as geratrizes da nossa base circular e que vão estar unidos com o nosso vértice principal. Atenção! Então aqui nós vamos achar os pontos A, colocamos aqui assim, o ponto A rebatido, atenção, fica aqui, A rebatido, depois B rebatido, ok? E depois vamos achar aqui por cima, vamos colocar o ponto C rebatido, atenção, e vamos ter por consequente o último, que é o ponto D rebatido. Ok, temos aqui estes pontos A, B, C, D. Agora, o que é que vamos fazer? Atenção, entre o ponto, aqui onde se encontra o ponto O1, que tem 6 cm de afastamento, com a linha que faz a linha paralela que nós criamos para achar esse diâmetro. Então, nós vamos fazer os pontos coincidentes, que são os pontos A1 e coincide também com B1, ok? Ok, vamos buscar o outro ponto, ou os outros pontos que também estão rebatidos, devem estar aqui na nossa base. Então, levamos o nosso quadro, colocamos aqui, criamos linha paralela entre o ponto C rebatido, também vamos
achar este ponto e levamos de novo o nosso esquadro até o ponto B rebatido, ok? E aqui também vamos colocar este. Ok, temos aqui todos esses pontos já rebatidos, agora vamos para os pontos que são o ponto A rebatido, assim como B rebatido, para acharmos a base no plano frontal de projeção, que é no traço frontal do nosso plano de perfil. Ok, então colocamos aqui os dados. Ok, este traço aqui é a linha perpendicular, assim, até o ponto onde se encontra o nosso eixo X. Atenção, até onde se encontra o eixo X. Depois arrastamos a régua até o ponto B rebatido. E aqui também até o nosso eixo X. Dito feito, atenção, dito feito, ok. Está aí o eixo X prolongado, agora vamos remover a nossa régua, assim, ok. Agora o que vamos fazer? Levamos o nosso compasso, até o nosso centro, atenção, até o centro, e vamos fazer a abertura até no ponto A rebatido e assim como até no ponto ok, fica aqui assim. Ok, aqui nós fizemos este arco e já achamos aqui o nosso ponto A2. Atenção, o ponto A2, ok? Temos aqui o ponto A2 e vamos voltar para este ponto e reduzimos o zoom, abrimos a abertura do compasso até no ponto B rebatido, atenção, até no ponto B rebatido, ok? Aqui já podemos então fazer o outro raio, ok? Temos aqui o outro arco, que é o ponto B rebatido, atenção ao ponto B rebatido, e o nosso ponto B rebatido, é o ponto B2, que é o ponto que tem os dados da cota. Ok, agora, o que é que nós vamos fazer? Com isto, o exercício já pode ser concluído. Para ser concluído, nós temos aqui o ponto que tem 6 cm de afastamento, aliás, de abscissa, que é a distância ou a altura do nosso cone. Então, colocamos aqui assim e marcamos no centro, no eixo principal. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, podemos levar a nossa régua, porque já temos certeza que o ponto 6 é este que nós já temos marcado aqui. Então, levamos a régua assim e prolongamos, ok? Assim, e daqui nós temos que já marcar os pontos usando os marcadores desta forma. Então, aqui colocamos essas geratrizes que vão até o ponto que tem 6 centímetros de altura. Atenção, 6 centímetros de altura. A partir daí, nós temos o primeiro e vamos também o outro, que é o segundo, que está aqui o ponto O2 também. Vamos fazer o mesmo. Colocamos este com 6 centímetros de altura. E para terminar, aqui nós vamos arrastar a nossa régua, assim como o nosso esquadro, e vamos fazer a união dos pontos. Aqui temos os pontos V1, ok? E aqui temos os pontos, o ponto V2. Ok, tendo esses dois pontos, agora é só levar a linha, e colocamos aqui, unido ao ponto V.
1 e aqui também o ponto AV1. E concluímos assim, levando e fazendo o traço grosso até estes pontos. Recordando que aqui tem o ponto D, a geratriz D1, e aqui temos a nossa geratriz C1. Ok, então para terminar, aqui também faremos o mesmo, que vamos passar a grosso a base, ok? E aqui também vamos colocar este até o ponto V, e aqui também até o ponto V. Ok, temos esses, assim, os dados completos da do nosso cone assente em um plano de perfil. É desta forma que você pode resolver os exercícios que estiverem assentes em planos de perfil. Então, se fosse com uma base, vamos supor um cone, ou uma pirâmide com uma base pentagonal ou quadrangular, já com essa circunferência, já com esses dados que foram dados, a circunferência, então você, de um lado, você acaba colocando aqui a base, depois transfere todos os vértices para o plano de perfil, depois também aqui para outro plano de perfil, e termina assim. E qualquer exercício que estiver assente ou que estiver assim assente em um plano de perfil. Não se esqueça de se inscrever, para partilhar, dar um reserva as like tuas dúvidas e para deixar aí a nos sessão comentários de suas dúvidas. perguntas. E ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!